Você já se perguntou por que segue certos padrões nos seus relacionamentos? Por exemplo, existe aquela pessoa que quando tá no auge do seu relacionamento, quando tudo parece perfeitinho, ela tem a impressão que o seu parceiro, o outro, vai abandonar ela. Ou você também pode sentir, quando o seu parceiro está envolvido demais na relação, uma vontade muito grande de abandonar ele, de sair dessa relação. Por que será que você pode sentir dessa forma? A teoria do apego pode explicar isso. E hoje a gente vai falar sobre isso, né, Afonso? A gente vai falar se você que está ouvindo a gente, você é um tipo de pessoa carente ou do tipo de pessoa fria. E olha a gente aqui, Afonso, usando um monte de termo médio, tipo de coisa que a gente não gosta de usar, mas estamos aqui se adaptando ao meio da internet, né, Afonso? Existe pessoa carente, existe pessoa fria na psicologia, Afonso? Com certeza que existe. A gente tem uma série de personalidades, a gente tem uma série de temperamentos e eles vão se moldando para nos ajudar a lidar com os desafios do dia a dia, principalmente os desafios dos relacionamentos, né? E isso pode fazer com que a gente acabe desenvolvendo certos padrões de relacionamento, que dá pra gente chamar aqui padrões de pessoas mais carentes e padrões de pessoas mais frias. E esses padrões, né, Afonso, que a gente vai aprendendo muitas vezes ao longo da nossa história, na nossa infância, com alguns relacionamentos ou com algumas circunstâncias, vão moldando o nosso padrão de segurança e de intimidade, a maneira pela qual a gente vai sentindo segurança e intimidade nas nossas relações. Então, bora lá, vamos já fazer aqui um certo checklist, Afonso, de pessoas que talvez tenham esse perfil mais do carente e as pessoas mais do perfil fria. E aí você, ouvinte, vai começar a se identificar aqui. Depois a gente vem com uma teoria de falar da onde vem isso. Pode ser assim, Afonso? Boa, boa, vamos sim. Eu vou fazer aqui então, vamos traçar o perfil da pessoa carente. Essa pessoa carente é uma pessoa que vive com medo de perder o parceiro, é uma pessoa que age de maneira muito vigilante, né? Fica sempre muito atenta a qualquer detalhe de um possível abandono, de uma possível coisinha que esteja errada. É uma pessoa que muitas vezes é controladora, quer que tudo esteja nos conformes como ela deseja, e muitos desses comportamentos que ela apresenta podem incluir um ciúmes exagerado, ficar querendo verificar celular, ficar querendo verificar onde a pessoa tá, com quem ela tá, o que ela tá fazendo, cobranças excessivas para se sentir sempre segura, reassegurada, anulação das próprias necessidades na intenção de agradar o outro e, muitas vezes, um temor constante de ser abandonado. A qualquer momento acha que um pequeno deslize, uma pequena situação que fuja do controle vai levar ao abandono inevitável. E isso é uma das coisas que trazem mais angústia para essas pessoas que a gente está chamando aqui de carente, né, Fábio? Só que isso aqui, né, Afonso, pode ser mascarado de uma maneira bonita na relação. Por exemplo, esse padrão, ele pode buscar um alto nível de intimidade aqui com seu parceiro. Isso é traduzido nesse hipercuidado que ela tem em relação às necessidades do outro, o cuidado, a dedicação dela, ela é sempre muito presente, mas na verdade essa estratégia é para tentar abafar, diminuir o alto nível de ansiedade que ela tem perante a possível separação desse parceiro. Bem, Afonso, descrevemos aqui um certo padrão psicológico, mas o que seria o do outro? Como se fosse até um extremo desse, a pessoa talvez que a gente vai chamar de perfil de pessoa fria aqui. Vamos agora falar sobre esse perfil da pessoa fria. Sempre quando a gente faz vídeos desse tipo, Fábio, faz eu me sentir montando aquele quiz para você saber qual personagem do Jonas Brothers você é, qual personagem do Harry Potter você Friends. é. Friends, eu sempre fiz o dos Friends e rolou uns da Disney recentemente. Me dá muito essa sensação desagradável, mas para nós fica bem claro que é importante as pessoas poderem ter uma informação de qualidade em que elas possam se identificar e a partir disso ver o que elas podem fazer, né? Muitas pessoas não sabem porque estão sofrendo e às vezes aqui é o primeiro passo. E aqui neste perfil da pessoa que a gente está chamando de pessoa fria, é a pessoa que ela
tende a evitar intimidade a qualquer custo, né? É uma pessoa que mesmo quando está num relacionamento que tem todas as características, atinge todos os critérios para que ela pudesse se sentir segura, ainda assim ela não se sente segura e ela tem sempre uma espécie de botão de emergência para ejetar a qualquer momento, caso ela não se sinta plenamente segura dentro daquela relação, né? Então, essa pessoa fria, muitas vezes, vai demonstrar pouco os sentimentos dela, vai falar pouco do que ela sente, vai falar pouco das emoções, vai falar pouco dos pensamentos, vai evitar entrar em conversas profundas, é aquela pessoa que evita DR, sabe? Vai ter um medo constante de ser machucado ou abandonado, e aí você vai perceber que ela vai sempre tomar contramedidas antecipadas. Então, com medo de ser abandonado, eu abandono primeiro. Com medo de ser machucado, eu muitas vezes machuco primeiro, né? E baseiam seu valor basicamente no seu desempenho, nas suas conquistas pessoais, em vez de buscar a validação e aceitação dos outros. Algo que não é necessariamente problemático, né? É natural nós buscarmos algum grau de aceitação e validação das pessoas ao nosso entorno que nós amamos e que nós esperamos que nos amem também. E aí, né, Afonso, como que isso aqui geralmente chega mascarado? Ah, a pessoa se sente extremamente autossuficiente, independente, ela não precisa dos outros, logo ela não precisa gerar um nível de intimidade aqui. E visto que elas têm esse processo da autossuficiência e não necessitam de intimidade, quantas delas, né, Afonso, é hiper focado em outra área da vida, muitas vezes, como você disse, na questão do trabalho, na esfera do trabalho, a pessoa hiper competente, hiper dedicada, mas muitas vezes é porque ela não tem um espaço, uma abertura para viver em intimidade e conexões dentro das suas relações. E aqui fica a grande pergunta, né, Fábio? E aí, você é carente ou é uma pessoa fria? E isso é realmente importante de se identificar, porque muitas vezes a gente constrói uma camada de proteção onde a gente tenta identificar essas características como muito positivas, né? A pessoa fria tende, principalmente quando é um homem, ela tende a identificar esse estilo de relacionamento, esse padrão de relacionamento com traços de uma masculinidade, com traços de uma espécie de expressão de ser macho, só que muitas vezes essa pessoa ela está em sofrimento, muitas vezes essa pessoa está vivendo quebras consecutivas de vínculo com as pessoas. Com os carentes não é diferente, tá? Muitas vezes eles sufocam as relações, eles trazem muito conflito para dentro da relação. A relação fica muito abalada quando as pessoas carentes elas começam a apresentar aquelas características de busca de segurança, né, que a gente chama de comportamentos de reasseguramento, a todo custo, ao custo, inclusive, das relações. Então, não achem que, eu sou carente, tá tudo bem, eu sou uma pessoa fria, isso quer dizer que eu sou macho. Isso é um problema, isso traz muitos problemas para as pessoas, né, Fábio? Sim, Afonso. Aí fica a pergunta para você que pode estar ouvindo a gente. Mas não existe um tipo de pessoa aqui segura na relação, que não vai nem para um lado nem para o outro? Só existe essa maneira de se apegar às outras pessoas com muita ansiedade, achando que vai perder, ou de esse apego evitativo em relação aos outros, que eu não quero ser rejeitado, logo eu rejeito primeiro. Não existe um tipo de apego seguro dentro das relações, uma maneira de se conectar de uma forma mais segura, saudável, com intimidade, mas também com um desprendimento aqui para poder também ir em direção às próprias necessidades? Bem, resposta para isso, Afonso, a gente acha na teoria, que inclusive é a teoria do apego, que a gente vai trazer agora, que inclusive é da onde veio esses possíveis dois padrões aqui de comportamentos que a gente narrou na vida adulta, né, das pessoas nas relações adultas, tendo origem aqui na primeira infância. Então, bora lá, vamos falar um pouquinho sobre a teoria de apego de John Bowlby. Isso aí, Fábio, justamente para entender como as pessoas criam vínculos, como as pessoas se conectam umas com as outras, né? Como as pessoas desenvolvem seus estilos de apego, um psiquiatra inglês chamado John Bowlby pesquisou isso através do relacionamento entre os cuidadores primários, que são os pais, as mães ou qualquer outra pessoa, né, que seja aquele cuidador nos primeiros anos de vida da criança,
e a própria criança, né? Essas relações entre cuidadores e crianças, ele foi investigando e descobrindo que elas vão se dando de maneiras diferentes. Às vezes trazendo fenômenos que a gente poderia classificar como fenômenos de maior insegurança, de maior ansiedade, e às vezes fenômenos que poderiam ser observados e classificados talvez como mais reativos, né? Ou como mais evitativos. E também, como você mesmo adiantou, alguns fenômenos que poderiam ser classificados como uma espécie de apego ou relacionamento mais seguro, né, com esses cuidadores primários. E no segmento das investigações do Bowlby, ele descobriu que isso poderia marcar também a forma como essas crianças no desenvolvimento delas, ao longo do amadurecimento delas, né, ao longo do envelhecimento delas, também marcava uma espécie de estilo de como ela ia se relacionar futuramente com outras pessoas, como os coleguinhas na escola e até mesmo as professoras nos primeiros anos da escola, né? Eu acho que aqui, Afonso, se eu pudesse trazer duas palavras-chave, a maneira como a gente gera confiança e intimidade nos nossos primeiros relacionamentos cria um padrão de como a gente vai vivenciar ou a expectativa que a gente vai vivenciar para os nossos próximos relacionamentos. E aí, Afonso, alguém continuou, porque isso é muito comum na psicologia, de alguém continuar os estudos, né? O que a gente vê hoje de Freud, por exemplo, assim, não é o começo da teoria dele. Várias pessoas foram continuando a psicanálise, em vertentes, até o que hoje a gente vê da análise do comportamento foi sendo desenvolvido. E uma das pessoas é muito importante que ela sistematizou, foi a primeira pessoa que sistematizou os tipos de apego. Boa, Fábio. Inclusive, o John Bowlby, ele escreve uma série de livros, né? Tem um livro dele chamado Apego, tem outros dois livros chamados Separação e Perda, onde ele investiga profundamente cada uma dessas experiências na vida das crianças muito jovens, com seus cuidadores primários, desenvolvendo esses padrões de vínculo, né? E, posteriormente, uma psicóloga chamada Mary Ainsworth, ela sistematizou, de fato, a teoria do apego, classificando, de certa maneira, para a gente compreender melhor ela. A partir de um experimento chamado Estranha Situação, onde ela tenta reproduzir em laboratório experiências de mudança de pessoas mais íntimas e próximas e pessoas estranhas numa sala onde a criança esteja brincando. Então, ela meio que planejava um fluxo de pessoas que iam alternando entre os pais da criança e pessoas absolutamente estranhas para a criança, e ela ia anotando como as crianças iam reagindo. E aí ela começou a perceber que existiam alguns padrões de reação dessas crianças diante das figuras quando as figuras de segurança apareciam, quando as figuras que eram cuidadores primários apareciam, quando as figuras de cuidado primário saíam, quando as figuras de cuidado primário voltavam, tinham algumas reações específicas, e também quando pessoas estranhas apareciam, quando pessoas estranhas saíam da sala e também quando elas voltavam, né? E a partir disso, ela acabou sistematizando uns três principais tipos de apego, que são o apego ansioso, o apego reativo e ou evitativo e o apego saudável, né? Que é justamente o gancho que você dá após a nossa conversa sobre será que só tem esses dois tipos de. Só tem a pessoa carente, a pessoa fria, né? Que obviamente são formas da gente dar uma encapsulada nesse fenômeno para deixar ele mais claro para as pessoas, mas obviamente não existe uma pessoa que é só carente ou que é só fria. A gente está falando muito especificamente de um padrão de comportamento que é engatilhado por um relacionamento íntimo, provavelmente, né? Mas no trabalho, com os amigos, muitas vezes a pessoa pode não demonstrar exatamente esses padrões, né? Que é um cuidado para se ter. A gente não deveria pensar em nós mesmos e nos outros de maneira generalizada, né? A gente tem que pensar de maneira mais específica. E isso vai de encontro com a sua outra fala, né, Afonso? Porque sim, se você procurar aí na internet teoria do apego, você vai cair em um desses testes da internet,
que você vai responder lá 10 perguntas e você vai ser classificado em algum dos tipos de apego, assim como você também respondendo 10 perguntas, você poderia saber se você é o Capitão América, se você é o Hulk da Marvel, e todo mundo tem um perfil aqui, né, Afonso? Então, o que a gente já adianta? A gente até vai falar um pouquinho sobre os tipos de apego, até em características que a gente vai observando nas crianças, enfim, e provavelmente depois no adulto, mas uma das coisas que é clara, que a gente deveria deixar aqui o mais óbvio possível. Não tende a pegar essas características e falar que eu sou assim. A gente até fala, né, Afonso, que é sempre através de uma entrevista minuciosa junto com uma equipe ou com um psicólogo que a gente vai chegar em algum tipo de padrão como esse. Então, tome cuidado para não se rotular aqui e bora falar agora um pouquinho sobre o primeiro tipo de apego, que é o apego ansioso. E segundo a teoria do Bowlby, o apego inseguro ou ansioso, que é esse apego que a gente está relacionando àquele termo médio, que são as pessoas carentes, ele surge quando a gente vivencia um ambiente com respostas muito inconsistentes na nossa infância. O que são essas respostas inconsistentes, né? São quando nós nos machucamos ou quando nós temos demandas emocionais, às vezes nós somos acolhidos, às vezes não somos. Quando nós temos uma necessidade a ser atendida, por exemplo, de alimentação ou limpeza, às vezes somos atendidos a termo, às vezes não somos. Quando temos uma produção, fazemos um desenho, às vezes somos reconhecidos, somos elogiados, às vezes não. Esses ambientes bastante inconsistentes, onde a criança, dado o quanto ela tem um sistema nervoso muito simplificado, essas pequenas situações que às vezes a gente como adulto trata como se não fosse nada, elas são muito significativas para a criança, elas são muito significativas para o bebê. E isso faz com que ele comece a desenvolver uma experiência de ansiedade, uma experiência de estresse diante dessa inconsistência, fazendo com que muitas vezes ele crie esse padrão de insegurança que pode ser reforçado e mantido ao longo de todo o seu desenvolvimento. Entretanto, essa relação com os cuidados na infância também pode se traduzir quando há realmente uma negligência por parte desses cuidadores. E aqui a gente vai para o apego evitativo, inclusive outro termo, né, reativo, porque ele vai reagir a essa negligência. E aqui a gente vai chegar nesse tipo de pessoas que é o tal do termo médio pessoa fria. Ou seja, quando os cuidados com essa criança é negligenciado, seja porque a gente poderia ter uma mãe com uma depressão pós-parto, ou um clássico no cenário brasileiro, quando os pais não acompanham os cuidados das crianças e tem essa separação, ou quando é uma sobrecarga, muitas vezes, desses cuidadores e não dá tempo de cuidar dessas crianças nas necessidades, sejam físicas, emocionais, que essa criança possa ter, esse tipo de abandono que a criança percebe em relação aos seus cuidadores, essa negligência traduzida em abandono, há como uma percepção de desvalor, mas esse desvalor, a defesa que essa criança desenvolve é que eu não preciso e não é necessário. Ela vai, antes de sofrer, eu já crio uma camada de defesa aqui que é eu não vou precisar disso. E muitas vezes a gente vai traduzir com crianças que às vezes nem choram quando se machucam, que não vão exigir as suas necessidades, ela não vai colocar suas necessidades para ali os seus cuidadores, as pessoas próximas dela. E olha como isso aqui vai parecendo que é esse perfil do sujeito frio, autossuficiente, que eu não dependo de ninguém. Mas não quer dizer que não existe uma necessidade ainda pela aceitação, pelo vínculo, só que isso aqui é disfarçado pelo esse processo da autossuficiência. Dito isso aqui, Afonso, é o clássico, então, parece que a gente está reproduzindo do psicólogo que coloca a culpa tudo na infância, né, Afonso? Ah, não, 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 não. Vai vir para terapia? Me fala sobre a sua relação com seu pai e com a sua mãe. Vamos falar aqui como foi a sua gestação, porque aí sim a gente vai entender os seus traumas aqui perante o seu momento atual. É isso, Afonso? A gente está fazendo uma defesa exatamente disso? Não, não, claro que não, né? Outra coisa que a gente não está fazendo, a gente não está colocando um peso maior do que o necessário na infância, mas obviamente a infância tem algum peso.
E a gente não está colocando a culpa nos pais. Isso aqui são duas questões importantes da gente ressaltar nesse momento do vídeo. A infância é sim algo que tem sua relevância, porque lá nós temos nossas primeiras interações com o mundo e a construção dos nossos primeiros entendimentos generalizados sobre como o mundo funciona, quem são os outros e quem eu sou. Então, tem um peso, obviamente tem um peso, inclusive não é à toa que o Bowlby e a teoria do apego foi tão utilizada para pensar diversas outras teorias, como a terapia do esquema, por exemplo, algo que a gente já conversou antes. Entretanto, não vamos deixar uma ideia errada de que, ao buscar uma terapia, a pessoa vai ficar aqui pesquisando extensivamente, de forma cansativa, a infância. Não vai, não vai. A gente precisa só voltar lá para entender padrão, entender comportamento, entender experiências e aprendizado. Agora, a outra questão sobre colocar a culpa nos pais, principalmente de uma maneira muito machista, patriarcal, nas mães, né, que acabam sendo sempre as mais culpadas, isso inclusive tem um motivo. Tem um autor, um psicanalista, que ele faz um livro falando que autismo é culpa das mães, são culpa das mães. Mães que não dão os devidos cuidados e não olham diretamente nos olhos dos filhos ali no momento do nascimento, na primeira infância, e ele atribui isso à desconexão e aos problemas que o autista desenvolve depois. É uma teoria que não tem embasamento nenhum, mas é algo que é importante dizer aqui. Mesmo os pais, eu entendo que quando a gente fala de negligência, tem algumas negligências mais graves, mas pais que precisam trabalhar porque tem uma renda muito baixa e sem ficar o dia inteiro fora trabalhando não conseguem colocar comida dentro de casa, eles podem sim acabar fazendo alguma negligência de cuidado por uma questão social, por uma questão imposta a eles. Pais que são muito ansiosos e pais que são muito inseguros, ou pais que têm dificuldades de lidar com suas próprias emoções, podem sim fazer aqueles cuidados intermitentes e inconsistentes com as crianças. Mas percebam, muitos deles vão estar focados, muitas vezes, em dar o melhor possível. Entretanto, algo que o próprio Winnicott falou uma vez, respondendo perguntas dos pais, quando perguntam, como eu posso criar um filho sem traumas, né? Como eu posso criar um filho sem problemas? Ele responde, isso é impossível, né? Simplesmente não dá. Se você for perfeito demais, você provavelmente vai deixar o seu filho muito rígido. Dependendo dos erros que você cometer, você vai acabar favorecendo algum tipo de apego, inevitavelmente. Seria o ideal, né, Afonso? Se todo mundo conseguisse chegar no terceiro tipo de apego, apego seguro, onde ela tem um ambiente acolhedor, ela tem um ambiente consistente, onde ela vai aprendendo a estabelecer limites, reivindicar suas necessidades, mas também vai conseguindo gerar intimidade com as pessoas. Esse deveria ser o ambiente ideal que a maior parte de nós não consegue acessar ao longo de toda a sua vida. Entretanto, Afonso, aqui eu acho que vale a pena a gente agora fazer um gancho indo para o final do nosso programa de hoje, que é, como você bem gosta de dizer, Afonso, nós, psicólogos, somos profissionais da esperança, Afonso. Então, olha só, você que está ouvindo a gente, às vezes você se identificou sendo uma pessoa mais carente ou uma pessoa mais fria, e aí eu não tive a oportunidade de viver nesse lado ideal aí que vocês estão falando, enfim, se é que ele existe. O que eu faço? Eu vou morrer aqui com esses meus padrões de relacionamento para o resto das minhas vidas? Vai continuar tocando esse disco a respeito da minha história e se repetindo cada vez mais esses padrões? Bem, isso aqui é que nós voltamos à ideia do profissionais da esperança, né, Afonso? Sim, é possível mudar, sim, é possível rever, e sim, começa com muitas vezes um vídeo ou um programa como esse, você percebendo esse padrão para você conseguir criar perspectiva e gerar mudança. Bem, dito isso, Afonso, vamos agora para a próxima parte que é, e o que eu faço? Como eu faço para talvez quebrar esse padrão? Como é que eu faço para talvez reescrever a música que toca a respeito dos meus relacionamentos?
Que poético, Fábio, muito bom. E esse aqui é sempre um momento delicado dos vídeos que a gente faz, né? Como dois psicólogos clínicos, muitas vezes a gente sempre chega nesse momento e fala: putz, a gente não queria dar diquinha, a gente não queria dar uma receita de bolo, né? É um momento Peraí, Afonso, a delicado. gente já classificou as pessoas nos padrões agora tá na hora das 5 dicas infalíveis para você mudar a sua história de vida. Não é esse momento, Afonso? Não é isso que a gente faz? Claro que não, Muito né? bom. 3 estratégias infalíveis para você mudar os seus relacionamentos, né? Com certeza. Obviamente, é uma das coisas mais antipublicitárias e antimarqueteiras que existem, acaba sendo a psicologia feita com ética, né? A psicologia feita com cuidado. Por quê? Porque a gente evita prometer grandes mudanças, porque uma coisa que fica claro para a gente é que mudar leva tempo e dá trabalho. Somos profissionais da esperança porque sabemos que a mudança é possível. Ou sabemos que pelo menos a mudança de postura diante de uma questão que não pode ser alterada é possível. Mas eu faço esse disclaimer aqui antes da gente começar a falar das estratégias, né, e sobre o que a gente pode fazer, porque às vezes eu sinto que acaba sendo um momento meio anticlimático para algumas pessoas, tipo, beleza, eles vão me dar a solução, eu vou colocar em prática essa semana e vou deixar de ser carente, vou deixar de ser uma pessoa fria. E não é verdade, né? Não, não é verdade, mas olha só, se você chegou até aqui, a gente vai dar 4 possibilidades, 4 reflexões que podem ajudar você dentro desse processo. Bem, a primeira delas, né, Afonso, a gente poderia falar sobre um olhar de autobondade, um olhar de autocompaixão, ter uma postura de autocompaixão, uma postura de abertura em relações a esses padrões, em relação a esses pensamentos que se vêm a respeito das relações, uma abertura em relação aos sentimentos que vêm muitas vezes ou de ansiedade ou parecendo uma indiferença. E até por isso, né, Afonso, uma das autoras que a gente tem pensado para o Clube do Livro, que é o programa que a gente faz, o nosso clube de leitura com as pessoas, que a gente vai debatendo temas, é o tema da autocompaixão, é o livro da Christian. Ela é uma autora que vai trazer esse conceito da autocompaixão. E a autocompaixão é essa maneira como qual a gente olha para si sem uma criticidade alta, sem um julgamento exagerado, mas também não se achando aqui a cereja do bolo, né? Falando, olha, não, eu não consigo reconhecer aqui esses padrões infrutíferos, esses padrões que são disfuncionais. Se você também não tem uma abertura para olhar isso, você não consegue fazer uma modificação. Então, sim, ter um olhar sincero e aberto a respeito desses padrões cria uma oportunidade para a gente conseguir fazer uma intervenção, para a gente criar novas oportunidades e novas experiências. E um caminho para fazer isso a gente coloca como o processo da autocompaixão, que tem tudo a ver na ACT, né, Afonso? Aquele processo de abertura, de desfusionar de padrões de pensamento, ter uma aceitação para alguns padrões de sentimentos que a gente vai tendo também, uma atenção para o momento presente, é onde a gente pode fazer mudanças, não em relação ao passado, mas ao momento presente. Então fica aqui, esse processo de autocompaixão pode ajudar. Pô, Fábio, autocompaixão? Nunca ouvi falar sobre isso. Pô, se você procurar na internet, você também vai achar, mas a gente vai deixar um link aqui, né, Afonso, que provavelmente a gente vai discutir esse livro. Se você quiser saber mais, pode discutir, inclusive, comigo e Afonso no nosso clube de leitura. Bem, dito isso, quais são outras 3 possibilidades, 3 estratégias aqui, Afonso? E a próxima estratégia, Fábio, tem muito a ver com quando as pessoas têm dificuldade de lidar com as coisas sozinhas, né? É muito comum que tanto a pessoa que a gente está chamando aqui de carente, que tem esse apego ansioso, ou a pessoa que a gente está chamando aqui de fria, que teoricamente teria esse apego evitativo, é muito comum que elas externalizem a responsabilidade para o mundo externo, né? Não, eu não sou frio, é o outro que tem um problema. Não, eu não sou carente ansioso, é o outro que faz eu reagir desse jeito, né? Então, o primeiro passo acaba sendo a pessoa admitir que ela tem uma dificuldade, que ela tem um padrão desadaptativo de comportamento. Quando ela admite isso, muitas vezes ela pode chegar numa encruzilhada. Tá, eu admiti, mas eu não sei o que fazer com isso. Eu vou para o Clube do Livro dar uma lidinha no livro da autocompaixão?
Pode me ajudar? Talvez, mas para algumas pessoas é muito difícil, mesmo depois que elas admitem para si mesmas que tem algumas questões que envolvem elas e elas se autorresponsabilizam, é muito difícil lidar com essas questões tão arraigadas que são desenvolvidas lá na infância. E para isso existe a terapia. Você pode procurar um apoio terapêutico, né, uma psicoterapia, e com isso você pode explorar esses padrões disfuncionais de comportamento, você pode entender melhor quais são as funções dele, porque isso daqui é um dos papéis mais fortes da terapia. A gente não pensa de forma moralista. Então, assim, esses não são pensamentos maus, esses não são estratégias más. Na verdade, elas têm uma função, que é uma função de te proteger, de atender uma necessidade, de atender um anseio. Legal, vamos pensar em alternativas para lidar com isso? Ou desenvolver uma disposição para estar diante do desconforto sem reagir a ele necessariamente imediatamente. São todas as experiências que você pode ter dentro de uma terapia e que eu aconselho cada um de vocês a procurá-la caso tenham se identificado aqui com os padrões de relacionamento, estejam sofrendo e tenham dificuldade de lidar com isso sozinho. E aí, uma terceira maneira, né, Afonso? Caso você não queira participar do clube de leitura com a gente, não com um processo de autocompaixão, não queira iniciar num processo de psicoterapia, ou aliado a tudo isso, existe uma terceira possibilidade que parece contraditória, que é abertura para novos relacionamentos. Porque uma característica que as pessoas têm, né, Afonso, é de que uma vez que eu percebo que eu sofro nas minhas relações, ou quando estou dentro de relacionamentos, aquelas experiências foram aversivas, aquelas experiências me trouxeram uma dor, seja pela ansiedade, o desgosto, a impossibilidade de viver uma intimidade, e a coisa ficou entruca. As pessoas preferem evitar entrar em novas relações. Então você tem uma abertura para ainda estar dentro de relacionamentos, para rever esses padrões, esses processos de que você tem com a confiança, com a intimidade, o processo de insegurança dentro das relações, possam ser reavaliados, como se você fosse reescrever essas músicas da sua história. Só que esse processo depende que você faça uma exposição, ou seja, você seja dentro de relações para poder reavaliar novos padrões que sejam mais adaptativos ao que realmente vale a pena para você. E muitas vezes o processo se afastar, você não cria essa oportunidade onde essa experiência pode criar uma maneira de ressignificar padrões de relacionamentos. Então, pode parecer contraditório, mas ter uma abertura para novos padrões ajuda. E olha como isso aqui se conecta com a dica do Afonso. Dica aí, falei a dica, Afonso, agora já era. Mas olha como isso aqui se conecta com a sugestão do Afonso. Porque às vezes você vai estar dentro de um novo relacionamento sendo impulsionado pelos padrões antigos. E às vezes vai de novo ter dificuldade, fazer, mas o que eu faço de diferente? Porque meus pensamentos e sentimentos parece que me levam a adotar esse padrão de comportamento. Quantas vezes estar dentro de um processo de psicoterapia ajuda, né? O processo de parceria com o psicólogo ajuda você a fazer aqui uma maneira de reavaliar estratégias, reavaliar possibilidades de escolhas. Bem, aqui acho que essas duas dicas se conectam aqui. Mas a última, né, Afonso? A gente tem que lembrar que isso aqui é simples, é fácil, Afonso. De maneira alguma, né? Eu acho que é sempre importante e responsável da nossa parte lembrar para as pessoas que a mudança ela é um processo e, como eu gosto de dizer, é um processo que leva tempo e dá trabalho, né? Dificilmente a gente vai... É por isso que eu brinco com os pacientes, sempre quando tem alguma briga com alguém, né? Um paciente tem uma briga com a esposa ou com o marido e o marido fala, não, eu vou mudar, eu não vou fazer mais isso. Aí eu falo, ele te disse como ele vai mudar? Porque se ele não te disse como, e ele provavelmente só está prometendo para você ficar calma. Por quê? Porque mudança leva tempo e dá trabalho, né? Então, esse é um aspecto que a gente não pode ignorar, que a gente precisa estar na direção certa, comprometido com essa direção, né? Então, aqui a gente pode colocar o que me guia é um desejo de viver relacionamentos mais tranquilos, relacionamentos mais saudáveis, relacionamentos mais seguros. É, se isso é o que te guia,
Você tem que apresentar compromisso com que tipo de ação, que tipo de comportamento. E com qual consistência você tem que permanecer nesse caminho até que os resultados comecem a aparecer, né? Lembrando que a gente deve ajustar as nossas expectativas, porque não dá para, por exemplo, ter um relacionamento onde eu não viva sofrimento, onde não tenha nenhum grau de sofrimento. Todo relacionamento vai ter algum grau de sofrimento. Então tem um aspecto da mudança que também envolve aceitação, né, Fábio? Exatamente. E aceitação tem tudo a ver com autocompaixão. E então a gente pode terminar dizendo, né, Afonso, que os seus padrões não precisam de definir. Sim, você pode ter um processo de abertura, de autocompaixão consigo mesmo, criando então um espaço para que a mudança aconteça. Tá difícil fazer isso sozinho? Procure um processo especializado nisso, que é a psicoterapia, mas não desista dos relacionamentos. Você tem que ter uma abertura ainda para viver, como o Afonso disse, aquilo que é valorizado, que você está buscando, você tem que criar oportunidades para viver isso. Mas lembrando que isso daqui não é uma dica da internet que muitas vezes pode mudar toda a história, é um processo longo que dá trabalho. Dito isso, Afonso, o que a gente mais pode dizer aqui? Ou a gente já pode se despedir? Eu acho que a gente pode dizer que esse tipo de vídeo dá muito trabalho para fazer. Então, se você gostou desse conteúdo, deixa um comentário, deixa um like. Isso estimula muito a gente a continuar produzindo conteúdos desse tipo. Estimula a gente com perguntas e dúvidas. A gente tem encontros ao vivo também que você pode participar. E, se te interessou o Clube do Livro, não esqueça que o link está na descrição do vídeo para você saber mais. Maravilha, Afonso. A gente vai deixar aqui uma sugestão de um vídeo que é sobre dependência emocional. Eu acho que é um vídeo que tem tudo a ver com esse tema aqui. Inclusive, um outro vídeo que fala sobre ciúmes, que também é um vídeo que possa trazer um pouco mais de informações, caso você perceba isso nas suas relações. Eu fico por aqui. Beijo. Até a próxima. Tchau, tchau.